Olá, começo cumprimentando todos da audiência aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, eu e Gabriel, que é uma lei relativamente recente, mas muito importante, tanto no âmbito das organizações privadas, como também nas organizações públicas, né? Ela é fundamental para os gestores públicos, porque ela traz uma série de obrigações que precisam ser cumpridas, tanto pela gestão federal, estadual e os municípios, inclusive e com implicações de responsabilização no caso de não conformidade com alguns aspectos da lei. Então, é fundamental que todos tomem conhecimento e se organizem para cumprir a LGPD, implantar e cumprir, não é isso? Então, nós vamos rapidamente aqui falar do roteiro da apresentação. Na introdução, vamos apresentar brevemente um resumo da lei e, em seguida, falaremos de um levantamento que já foi realizado pelo Tribunal de Contas da União, pelo TCU, e em 2020, 2022, e recentemente nós aqui do TCPE, junto com outros tribunais de contas, também começamos um levantamento. Em seguida, vamos falar sobre os aspectos relacionados à proteção de dados que foram abordados no Índice de Eficiência da Gestão Municipal em 2023. Então, tem alguns tópicos que apareceram lá, então vão ser comentados, né? Finalmente, vamos dar alguns exemplos que já ocorreram de sanções administrativas e responsabilização de agentes de tratamento. E, por fim, alguns passos que nós recomendamos para as gestões se adequarem à LGPD, principalmente para quem está no início ainda, né? Então, a LGPD é uma lei de 2018, foi sancionada em 2018, porém a vigência dela iniciou-se apenas em setembro de 2020. E além do mais, houve um ano aí cerca de um ano de tolerância, né? Efetivamente, as sanções só foram começando a serem aplicadas pela Autoridade Nacional de Processamento de Proteção de Dados apenas em 2021. Então, desde 2021, a ANPD já está aplicando sanções às organizações que não estão em conformidade com a lei, né? Então, essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, como o nome diz, inclusive dados digitais, né? Não só digitais, mas inclusive dados nos meios digitais de pessoas naturais ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. O objetivo dela vai ser proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade das pessoas, né? Essa lei é uma lei federal, mas as normas lá contidas são de interesse nacional e têm que ser observadas tanto pela União como pelos estados, Distrito Federal e municípios. A lei, então, ela estabelece uma estrutura legal de direito dos titulares de dados pessoais, né? Cada um de nós, pessoas físicas, por exemplo. Esses direitos, eles precisam ser garantidos durante toda a existência do tratamento dos dados pessoais que são realizados pelos órgãos ou entidades, sejam órgãos públicos ou empresas privadas, né? Então, as pessoas têm os seus dados na mão das empresas e dos órgãos públicos, esses dados não podem ser tratados de qualquer maneira. A lei vai especificar a forma como isso precisa ser tratado e quais são os direitos das pessoas sobre os seus próprios dados pessoais. Então, a lei vai prever um conjunto de ferramentas que vão aprofundar nas obrigações também relativas à transparência ativa e passiva e vão criar meios processuais para mobilizar a administração pública. É interessante também mencionar brevemente que após a entrada em vigência da lei, a própria Constituição Federal teve uma emenda constitucional em 2022 que incluiu um inciso no artigo 5º assegurando o direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, né? Isso foi feito após a LGPD, está na própria Constituição também o direito à proteção de dados pessoais nos termos da lei. Eu vou rapidamente dar algumas definições importantes em relação à LGPD. A primeira definição é de dado pessoal. O dado pessoal são as informações relacionadas à pessoa natural, né? Como nome, CPF, telefone, e-mail. Os dados sensíveis, como o nome já diz, são dados que são mais sensíveis, né? Exigem maior
proteção pela lei. Por exemplo, dados sobre a origem racial, convicção religiosa, opinião política, são dados mais sensíveis. O conceito de titular é o conceito relacionado à pessoa física, pessoa natural, a quem se referem os dados pessoais. Por exemplo, clientes, usuários, funcionários. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, é o órgão federal que foi criado e que é responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todos os níveis, né? Tanto no nível federal, nas empresas, organizações estaduais e municipais. Aí vemos agora 3 conceitos também muito importantes, que são o de controlador, que é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Por exemplo, aqui no Tribunal de Contas, o controlador é o próprio Tribunal de Contas, que é a pessoa jurídica, no caso, o controlador associado à LGPD. Cada órgão vai ter que definir quem vai ser o controlador, o operador e o encarregado de LGPD, conforme previsto na lei. Aqui no TCE, o controlador é o Tribunal de Contas. O operador são pessoas naturais ou jurídicas também que realizam tratamento de dados pessoais em nome do controlador, inclusive sistemas de informação, né? Sistemas que tratam de dados pessoais, como o próprio sistema que controla a entrada e saída de pessoas através das fotos, da imagem. E uma terceira definição importante aí é do encarregado de dados, que é a pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares e a ANPD. Aqui no TCE, o controlador, o encarregado é o diretor da área de governança. Então, cada órgão vai ter que definir o encarregado para fazer essa comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a ANPD. Uma outra definição, já bastante conhecida, é a de anonimização, que é o processo pelo qual os dados perdem a possibilidade de associação ao indivíduo. Por exemplo, muitas vezes nós vemos lá o CPF mascarado, né? Então isso é uma forma de anonimizar os dados, de você não saber quem é aquela pessoa. E a LGPD ela vai definir todas as formas de tratamento de dados. O tratamento de dados envolve as etapas de coleta de dados, alteração de dados, exclusão de dados, são todas as operações que são realizadas nos dados, né? E isso vai ser possível ser feito pelos órgãos mediante o consentimento do titular, certo? Para o cumprimento da obrigação legal ou regulatória pelo controlador, como está previsto no inciso 2 do artigo 7º. Essas hipóteses são tratadas no artigo 7º da LGPD, né? Outra hipótese, então, é pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas. Então, aqui no artigo 5º estão previstas aí as operações de tratamento, que são a coleta de dados, retenção, processamento, compartilhamento e eliminação de dados, tá? Então, a coleta, como o nome já diz, é a obtenção de dados pessoais, né? Retenção, o arquivamento disso em diferentes meios, inclusive meios em papel ou eletrônicos. Processamento, qualquer operação que envolva transformação desses dados, classificação, utilização. Compartilhamento é a distribuição dos dados, né? E a eliminação, a operação que visa apagar os dados. Então, brevemente mencionando que a LGPD, pela importância da lei, pelas obrigações que ela traz para os agentes públicos, o TCU, em 2020, no período de 2020 a 2021, fez um trabalho de levantamento sobre a situação da implantação da LGPD nos órgãos federais, né? Foi uma fiscalização que gerou um acórdão, que está aí a numeração, o 1384/2022, já foi julgado, né? Então, nessa auditoria, o TCU criou critérios para classificar os órgãos públicos de acordo federais, né, de acordo com a implementação da LGPD, em inexpressivo, inicial, intermediário ou aprimorado. Inexpressivo é quando o órgão não iniciou praticamente nada, né? Não iniciou um projeto formal, não tem nenhum tipo de controle de acesso a dados pessoais. O nível de adequação inicial é quando o órgão já iniciou a implantação de algumas iniciativas, já se conscientizou sobre a importância de se adequar à lei, mas ainda está muito no início.
O intermediário, como o nome já diz, a conscientização já foi maior, né, e o comprometimento em se adequar à legislação, e alguns controles da LGPD e políticas de acesso a dados já foram efetivamente implantados, né? E o nível aprimorado, que é o melhor de todos, é quando o órgão já implementou controles realmente robustos e eficientes que vão efetivamente aumentar a proteção de dados pessoais conforme exigido pela legislação. Todos esses níveis de adequação, eles conseguem ser medidos e quantificados, né? Essa auditoria do TCU de 2022 abrangeu 382 organizações públicas e apenas cerca de 3% delas tiveram nível de adequação aprimorado, 20% intermediário, quase 20% também inexpressivo, e a maior parte, cerca de 60%, estava em um nível inicial, né? A conclusão da auditoria é que, na época, havia uma situação de alto risco em relação à privacidade dos cidadãos, que têm seus dados coletados e tratados pela Administração Pública Federal. Por isso, o próprio TCU tomou a iniciativa, aí, junto com outros tribunais de contas estaduais, inclusive o nosso tribunal aqui de Pernambuco, de fazer uma fiscalização conjunta para diagnosticar a implantação da LGPD na União, estados e municípios. Isso vem sendo realizado por nós. Iniciamos o ano passado um levantamento que envolveu 91 unidades jurisdicionadas daqui de Pernambuco, do estado e também prefeituras. São 13 prefeituras, 12 unidades jurisdicionadas da Prefeitura Municipal de Recife. E esse tipo de auditoria é uma auditoria que é um levantamento, ela vai envolver uma autoavaliação através do preenchimento de um formulário, de um questionário eletrônico, e aí envolve uma série de itens, né, que podemos dividir em dois tipos aí. O primeiro quadro mostra itens relacionados à estruturação para se adequar à LGPD, do lado esquerdo. Do lado direito nós temos medidas e controles que já foram efetivamente implantados, né? Então, esse trabalho ainda está em andamento, já houve a primeira fase de preenchimento do questionário e a equipe formada por mim e por Gabriel estamos ainda na fase de análise para a conclusão e posterior julgamento desse resultado. Bom, essa era a minha parte na apresentação. Agradeço e passo a palavra agora para Gabriel continuar. Olá, pessoal. Meu nome é Gabriel, sou auditor de controle externo aqui do TCE também e vou continuar a apresentação, né? Então, o Adriano já falou rapidamente aí das principais definições da LGPD, falou sobre o levantamento realizado pelo TCU em 2022 e esse novo que nós estamos realizando junto com o TCU, que inicializou em 2024 e vai terminar esse ano. E agora eu vou falar do IEGM um pouco. Por que eu vou falar do IEGM? Porque o IEGM, que é o Índice de Efetividade de Gestão Municipal, ele é composto por 7 indicadores. E entre esses 7 indicadores existe o de governança e tecnologia da informação. Como foi visto na apresentação anterior de governança, a governança ela é dividida em várias partes, e uma delas é a segurança. Dentro dessa parte de segurança existem algumas questões relacionadas à proteção de dados pessoais. Então são importantes para a gente ver também como é que os municípios estão nesse assunto, né? Então, o IEGM ele foi respondido por 173 municípios e aí está o QR Code, se vocês quiserem mais detalhes sobre essa fiscalização. Então, quais foram as perguntas relacionadas à LGPD contidas no IEGM? A primeira é, a Prefeitura Municipal regulamentou o tratamento de dados? No IEGM 2023, que foi o último resultado, ou seja, 2 anos atrás, apenas 65 prefeituras das 173 tinham feito essa regulamentação. Um número bastante baixo, contando que a lei já estava em vigor desde 2020. E por que é importante essa regulamentação? Porque é nessa regulamentação que a prefeitura define as responsabilidades de cada um em relação à LGPD. Seja a responsabilidade dos órgãos da prefeitura, seja a responsabilidade dos gestores. Normalmente também nessa regulamentação que ocorre a designação do encarregado. Além disso, é nela onde você formaliza normas e procedimentos internos e cria diretrizes para o uso e compartilhamento de dados. Além disso, na verdade até mais importante, é nessa regulamentação que normalmente as prefeituras fazem através de um decreto,
que é criada a obrigação de adequação, com a criação de um plano e a indicação do tempo, né, que esse plano vai ser apresentado. Uma outra pergunta também do IEGM, que foi feita apenas para as 65 prefeituras que indicaram que já fizeram a regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados, foi em relação a se ele já houve atualização dos contratos de serviços, acrescentando cláusulas relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Na época também, 2023, há 2 anos atrás, 18 prefeituras não tinham feito nenhuma atualização de contrato. 17 tinham feito em alguns contratos, mas ainda na menor parte dos contratos. 18 prefeituras já tinham feito na maior parte dos contratos e 12 apenas prefeituras tinham feito em todos os contratos. Isso também é uma situação muito complicada, porque qual a importância de se adequar aos contratos, contendo cláusulas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? Porque é nesse momento que você define o papel e responsabilidade entre o controlador, geralmente o contratante, e entre o operador, que seria o contratado. E nessa definição das responsabilidades, você, como controlador, ou seja, como contratante, você vai indicar as medidas de segurança que você acha necessária que os operadores implementem. Então, é nesse momento também que você possivelmente vai definir um fiscal do contrato, ou seja, alguém que vai verificar se essas medidas de segurança estão sendo implementadas corretamente pelo operador. E isso tudo vai minimizar o risco de disputas judiciais e administrativas. A terceira pergunta relacionada ao LGPD, no caso eu acho que eu não falei, mas são 4 perguntas. A terceira pergunta é se a Prefeitura Municipal designou um encarregado para o tratamento e proteção de dados. Como a gente já viu, que o Adriano falou um pouco antes, a importância desse encarregado, né? Então, na época, há 2 anos atrás, a situação era bem crítica. Apenas 39 prefeituras tinham designado um encarregado para o tratamento de dados pessoais. Qual a importância da designação desse encarregado? Como o Adriano falou, ele é o canal de comunicação entre o controlador, o titular de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É ele que recebe reclamações dos titulares, encaminha para os setores responsáveis e depois responde aos titulares. É ele que recebe comunicações da ANPD e adota as providências. É ele que orienta os colaboradores na entidade sobre a implementação das práticas. É ele, inclusive, que vai verificar se os controles de segurança relacionados à proteção de dados estão sendo bem implementados. E, por fim, a última pergunta indagava se a Prefeitura já tinha feito a avaliação, o mapeamento dos tipos de dados. E aí a situação foi a mais crítica de todas, com apenas 16 prefeituras tendo feito esse mapeamento. E por que é importante esse mapeamento? Primeiro, porque a Prefeitura precisa saber quais dados pessoais ela está tratando. Falando uma linguagem mais simples, você não consegue, como órgão, proteger aquilo que você não conhece. Você não vai conseguir proteger um dado pessoal se você sequer sabe que dados pessoais você coleta e você armazena. Isso também é importante, esse mapeamento é importante para evitar a coleta excessiva de dados. Ou seja, no momento que você está fazendo mapeamento, mais tarde a gente vai até mostrar um exemplo, mas no momento que você está fazendo mapeamento, você pode verificar que você está coletando mais dados do que é necessário. E evitar a coleta excessiva atende a um princípio da LGPD, que é o princípio da necessidade, ou seja, você só deve coletar o estritamente necessário para o tratamento de dados que você está fazendo. Além disso, a própria lei, no artigo 29, ele diz que a qualquer momento a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode solicitar aos órgãos e entidades públicas informações específicas sobre o âmbito e a natureza dos dados. Então, se você não tem esse mapeamento, você não consegue responder à ANPD. Então, veja, a gente está saindo de uma situação que o IEGM mostra que é uma situação bastante crítica sobre as prefeituras não estarem seguindo a LGPD. O TCU já tinha mostrado de uma forma geral também que os órgãos da administração pública federal também não estavam se adequando. E aí a gente vai falar das possíveis sanções, sejam administrativas, sejam judiciais. Então, começando com as sanções administrativas, são sanções que a própria ANPD pode aplicar. Então, a gente tem, por exemplo, multa simples e multa diária, que são as sanções pecuniárias. A ANPD não pode aplicar aos órgãos públicos, né? Então ela não pode aplicar a uma prefeitura.
Mas existem algumas sanções que são bem críticas. Por exemplo, a publicização da infração. Veja, no momento que um ANPD obriga, depois de um incidente de segurança, obriga que uma prefeitura coloque no site que houve um incidente, que houve um vazamento, vai acontecer uma quebra muito grande de confiança dos munícipes, ou seja, dos cidadãos, por aquela prefeitura. Ele vai deixar de confiar, vai deixar de ter a certeza que os dados pessoais que ele entrega estão sendo bem cuidados. Pode ocorrer também um bloqueio de dados pessoais, a eliminação, ou seja, numa determinada autoria da NPD, ela pode verificar que você está coletando mais dados do que é necessário, descumprindo o princípio da necessidade, e ela solicita a eliminação de dados. E essas três últimas sanções, que seria a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, a suspensão do exercício da atividade, do tratamento e a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas, até hoje a ANPD ainda não aplicou a um órgão público. E, sinceramente, eu não sei se ela vai aplicar, porque qualquer uma delas você praticamente elimina aquele tratamento de dados na prefeitura e complica a prestação do serviço pela prefeitura. Mas existe a possibilidade, está na lei e ela pode ser aplicada pela lei a um órgão público. E aí, falando um pouco da NPD, a gente viu as sanções que ela pode aplicar, e aí tem exemplos de 4 atuações dela em diferentes órgãos, em diferentes níveis de governo, né? Todos órgãos públicos, então existe a atuação dela no INSS, no Ministério da Saúde, órgãos federais, né? Numa Secretaria de Saúde de Santa Catarina, um órgão estadual, na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Então, tendo, por exemplo, a Secretaria de Saúde de Santa Catarina, ela verificou algumas infrações, que foram 3, que foi a ausência de comunicação a titulares do incidente. Ocorreu um incidente nessa secretaria e dados de 300 mil munícipes foram vazados. E ela não fez a comunicação desse incidente aos munícipes. Isso é uma infração. A lei obriga a essa comunicação. Também ela não adotou medidas de segurança cabíveis. Então, isso é outra infração. E também a secretaria ela não atendeu a determinadas determinações que a NPD fez. Entre elas, a NPD solicitou que ela enviasse o relatório de impacto de proteção de dados. Ela não enviou, provavelmente não tinha. Então, o que foi que a NPD fez? Para cada uma dessas infrações, ela aplicou uma advertência e obrigou que a Secretaria de Saúde publicizasse, colocasse um aviso no seu site, indicando que houve esse vazamento, houve esse incidente, houve esse vazamento e comunicasse a cada um dos 300 munícipes que dados foram vazados, para que eles pudessem se proteger. E aí, além da atuação administrativa sancionatória da ANPD, ainda existe a possibilidade que a lei criou sobre a responsabilidade e ressarcimento de danos de forma civil, ou seja, o controlador operador que, ao realizar tratamento de dados pessoais, causar um dano a alguém, seja ele patrimonial, moral, individual ou coletivo, é obrigado a repará-lo. E aquele que reparar o dano tem um direito de regresso contra os demais responsáveis, por exemplo, contra um servidor que concorreu para esse dano, né? E aí eu trouxe alguns casos, na verdade tem vários e vários casos já, mas, por exemplo, esse do INSS, onde um determinado segurado, assim que ele conseguia a pensão por morte ou a obtenção de uma aposentadoria, ele começava a receber uma enxurrada de comunicações por telefone ou por WhatsApp, oferecendo empréstimos consignados, sabendo da situação dele como aposentado, sabendo muitas vezes até quanto ele ganhava. Outro caso também é do município de Barueri, que um funcionário de uma empresa ele tinha HIV e simplesmente a prefeitura de Barueri ela colocava todos os exames e todo o tratamento que os municípios faziam naquela prefeitura aberto. A pessoa simplesmente, sabendo o CPF e a data de nascimento, conseguia acesso a todo o histórico de exames que uma determinada pessoa fez. Ou seja, não foi nenhum incidente de segurança, foi simplesmente um controle extremamente mal implementado. E aí o município teve que indenizar essa pessoa em 20 mil. E eu destaco também essa decisão do STJ bem recente, indicando que o vazamento de dados pessoais de seguro de vida, na verdade na decisão ele não fala só de dados pessoais de seguro de vida, fala de dados pessoais sensíveis, que precisam de uma proteção maior, gera dano presumido. Ou seja, você não precisa nem comprovar que teve um dano, simplesmente o vazamento já gera um dano presumido. Por fim, nessa questão de responsabilização,
eu gostaria de falar dessa ADI 6649 e da DPF 695, que é analisar um decreto do governo federal permitindo um compartilhamento de dados entre órgãos e entidades da administração pública federal, fez isso sem criar restrições relacionadas à LGPD, ou seja, deixou claro que o compartilhamento poderia ser livre, sem atender a princípios e os dispositivos da LGPD. Então, o STF, ao analisar esse caso, decidiu pela constitucionalidade parcial da lei, do decreto. Ou seja, ele até poderia ser válido, mas não poderia ser livre desse jeito. O compartilhamento poderia existir, mas teria que atender aos critérios da LGPD. Entre esses critérios, o dever de publicidade, ou seja, toda vez que você for compartilhar um dado que um cidadão entregou para um órgão e você vai compartilhar com outro, você tem que dizer que você compartilhou, você tem que dizer o porquê você compartilhou, que é o dever de publicidade. E isso não gera só responsabilização para o órgão que compartilhou errado, mas para o servidor, ou seja, para aquele gestor que deixou de cumprir a LGPD. O STF decidiu nessa DI que ele pode responder por improbidade administrativa. E como foi essa decisão? Eu trouxe aqui os itens 5 e 6 dessa decisão, que estão relacionados com esse fato, que ele fala que o tratamento de dados pessoais, como a gente já tinha visto, promovido por órgãos públicos, sem atender aos parâmetros legais e constitucionais, pode gerar o dever de ressarcir um particular, como está no artigo 42, relacionado também ao direito de regresso contra os servidores e agentes políticos responsáveis pelo ato ilícito, em caso de culpa ou dolo. E aí, no item 6, ele é mais explícito, dizendo que a transgressão dolosa ao dever de publicidade, como eu falei, ou seja, você compartilhar o dado e sem dizer por que você está compartilhando esse dado, sem atender esse dever de publicidade e outros parâmetros definidos na LGPD, importará a responsabilização do agente estatal por improbidade administrativa, sem prejuízo de outras sanções que estejam definidas nos respectivos estatutos dos servidores, sejam eles federais, municipais ou estaduais. Então, apesar de ser um caso específico do compartilhamento de dados, mas o STF já deixou claro que, sim, um gestor pode ser responsabilizado por improbidade administrativa. Então, desse cenário onde a gente vê que a maioria dos órgãos públicos ainda estão bem aquém de estarem atendendo bem a Lei Geral de Proteção de Dados e da possibilidade de sanções administrativas, judiciais e de um servidor ser enquadrado na lei de improbidade administrativa, a gente definiu 5 ações que as prefeituras podem implementar para começar o projeto de adequação. Claro que isso aqui é uma sugestão, cada prefeitura vai ver em que nível está e o que seria melhor para ela fazer. Mas que 5 ações são essas? Primeiro, planejar o projeto. Se você não tem nada, você precisa entender que isso é um projeto de se adequar à LGPD. Então você vai criar um comitê de adequação. Não necessariamente precisa ter esse nome, mas um grupo de estudo, que vai estudar a lei e vai estudar a melhor forma do órgão se adequar a ela. E como é que esse comitê deve ser formado? Ele deve ter, primeiro, a participação da alta direção, o patrocínio da alta direção, deve ser um comitê multidisciplinar, formado por pessoas que entendam de TI, de segurança da informação, direito, auditoria, controle, recursos humanos. Ele deve buscar a cultura de proteção de dados na organização e ele deve resultar num plano de ação, ou seja, um plano de projeto que vai definir quem vai fazer o quê e quando. Mais uma coisa que as prefeituras precisam fazer para se adequar, como a gente viu no IAGM, ainda eram poucas prefeituras que tinham nomeado encarregado. A atuação do encarregado ela foi disciplinada nessa resolução que foi publicada no ano passado, em 2024, pela NPD, a resolução número 18, e que ele traz algumas diretrizes para essa nomeação do encarregado. Por exemplo, que nos órgãos públicos é preferencial que sejam servidores ou empregados públicos. Ela não proibiu, por exemplo, que a prefeitura contrate um encarregado que seja uma empresa, um contrato de prestar esse serviço. Mas ela diz que preferencialmente é interessante que sejam servidores ou empregados públicos. Ela cria também a obrigação do controlador de divulgar e manter atualizada a identidade e as informações desse encarregado no sítio eletrônico. Como a gente viu, ele é o ponto de contato entre o controlador, a NPD e os titulares de dados pessoais. Então, os titulares de dados pessoais têm que saber como contactar esse encarregado. É essencial que ele possa atuar com autonomia, com independência técnica, evitando conflito de interesse. Então,
como a gente viu que ele vai auditar controles de segurança de informação relacionados a dados pessoais, ele não pode ser também a pessoa que implementa esses controles, até para atender o princípio administrativo da segregação de funções. E outra coisa, por mais que o encarregado seja importante para a conformidade do tratamento de dados pessoais, ele não é o responsável por isso. Quem é o próprio agente de tratamento, é o próprio controlador ou operador. No caso das prefeituras, seriam as próprias prefeituras. Uma outra atividade seria o mapeamento de dados pessoais. Então, eu devia trazer as definições que eu já trouxe anteriormente, eu quis botar um exemplo aqui. Porque ao fazer esse mapeamento, você consegue descobrir uma série de elementos que estão relacionados com o LGPD. Então, por exemplo, um processo que todas as prefeituras realizam é o recolhimento de IPTU. Então, ao fazer, por que a gente coleta dados pessoais para recolher o IPTU? Porque a gente precisa, no caso as prefeituras precisam cumprir uma obrigação legal que foram impostas na Constituição, no CTN e na própria legislação municipal. Então, não é necessário nem pedir o consentimento. Por quê? Porque essa atividade já é enquadrada numa outra hipótese de tratamento, do artigo 7 que o Adriano falou. Qual o tempo de que você vai armazenar esses dados? Normalmente a legislação tributária traz esses 5 anos aí. Qual a categoria do titular dos dados pessoais? Nesse caso é o cidadão, poderia ser o servidor, poderia ser um fornecedor. Essa categorização de titulares de dados é importante também para saber se você está tratando, por exemplo, da área de criança e adolescente, que a LGPD indica que deve ser implementado controles mais rígidos para esses dados. Então é importantíssima essa categorização. Aí que dados pessoais são tratados nesse processo? Então, por exemplo, a gente pode ver aqui nome, CPF, endereço, dados financeiros, são todos dados pessoais essenciais para o recolhimento de IPTU. Mas poderia ser que a gente estivesse coletando o nome da mãe. O nome da mãe não é necessário para o recolhimento do IPTU. Então, a gente verificando isso, a gente deixa de coletar para essa atividade. Quais são as fontes de dados? Por exemplo, o cadastro da prefeitura, o cartório de imóveis. Onde os dados são armazenados? É no servidor interno da prefeitura? É na nuvem? Isso tudo é importante e a gente descobre ao fazer um mapeamento de dados. Que medida de segurança a gente vai aplicar para esses dados? A criptografia, a auditoria de acesso, acesso restrito. A política de retenção. A gente mantém o dado por 5 anos, mas o que a gente faz depois de 5 anos? A gente exclui, a gente anonimiza. Tudo isso vai estar definido nesse mapeamento de dados que é essencial que seja feito. Outra atividade seria a elaboração da política de privacidade. A política de privacidade é um documento que visa atender ao princípio da transparência e ela é justamente colocada para os usuários externos, ou seja, para os titulares de dados. Então é nela que você define quais são os direitos dos titulares de dados, que na verdade já tem na própria LGPD, né? O direito a saber que dados pessoais o controlador ou o operador coleta, como é feita a implementação das medidas de segurança para proteger esses dados, quais dados pessoais são tratados, como os dados são coletados. Se eu quiser alterar um dado que está coletado, como é que eu faço? Eu solicito um encarregado. Então, tudo isso vai estar na política de privacidade, que é um documento importantíssimo para ser exposto aos cidadãos, né? Sim, só voltando rapidinho, aí eu trouxe um exemplo de um guia de como implementar essa política de privacidade. Ele é do governo federal, claro que as prefeituras não devem seguir, mas ele é bem completo e pode auxiliar as prefeituras na implementação dessa política de privacidade. Quem quiser baixar, está o QR Code aí. E por fim, mas não menos importante, não adianta assim você ter os sistemas mais seguros, os controles mais robustos, se você não tiver pessoas bem treinadas. A maioria dos vazamentos de dados vem do ataque de engenharia social. Então, as pessoas precisam estar bem treinadas, precisam entender a importância da proteção de dados pessoais. Então, você precisa criar planos de capacitação para treinar essas pessoas. Você precisa realizar treinamento de todos os colaboradores que estejam envolvidos em atividades de tratamento de dados pessoais. E os que não estão envolvidos devem ser conscientizados sobre a importância do tema e dos impactos que uma violação aos dados pessoais pode trazer para a organização como um todo, essa quebra de confiança dos cidadãos num determinado órgão público. E aí eu também trouxe um modelo, o modelo da política de privacidade e do plano de capacitação. Eles vêm do programa de privacidade e de segurança da informação do governo federal. Claro que não são obrigatórios ser seguidos pelas prefeituras, mas é um bom modelo para servir de guia.
Por fim, eu trago aqui o e-mail de qualquer dúvida, vocês podem mandar para lgpd@tce.tc.br e como o Adriano falou, a gente está realizando esse levantamento, a gente já realizou a primeira etapa, estamos convidando novamente todas as unidades jurisdicionadas a realizar novamente, a responder novamente o questionário. Por quê? Porque a gente quis dar esse tempo, alguns meses, mais ou menos 6 meses, para que as unidades jurisdicionárias melhorassem seus controles e pudessem responder novamente o questionário e essa melhora desses controles pudesse ser refletida no questionário final.